13. Você está no encalço. Essa é a sua índole, essa criatura pequena e mesquinha. Esse é o alicerce da sua vida. O Pai Terra está certo em desprezá-la, mas não fique envergonhada. Você pode ser um monstro, mas também é grandiosa. A mulher sem comum se chama Tonk. É o único nome que ela lhe dá, sem nome de uso, sem nome de comum. Você tem certeza de que ela é, apesar dos protestos, uma geomesta. Ela admite ser mais ou menos, quando você lhe pergunta por que ela os está seguindo. Ele é interessante demais, responde Tonk, apontando a Gaoa com o queixo. Se eu não tentasse entendê-lo, meus velhos mestres da Uni contratariam assassinos para me perseguir. Não que ainda não tenham feito isso. Ela ri como um cavalo, zurrando e mostrando os grandes dentes brancos. Eu adoraria ter uma amostra do sangue dele, mas não me serviria de nada sem o equipamento apropriado. Então vou me contentar com a observação. A Gaoa parece chateado com isso e faz um esforço explícito para manter você entre ele e Tonk enquanto andam. A Uni, a qual ela se referiu, você tem certeza, é a 7ª universidade em Dibars, o mais famoso centro de aprendizado para mestas e sabedoristas em toda a quietude, localizado na 2ª maior cidade dos Equatoriais. E, se foi nesse lugar prestigioso que Tonk foi instruída, em vez de alguma pretensiosa creche regional para adultos ou aos pés de algum amador local, ela realmente decaiu muito mais do que se poderia esperar. Mas você é educada demais para dizer isso em voz alta. Tonk não mora em um enclave de canibais, apesar de suas criativas ameaças. Você descobre isso quando ela os leva à sua casa naquela tarde. É uma caverna situada em uma vesícula, os antigos restos que desabaram de uma bolha de lava solidificada, a qual foi um dia do tamanho de uma pequena colina. Agora é um vale isolado em um bolsão de floresta, com colunas recurvadas de um vidro preto reluzente intercaladas entre as árvores. Há todo tipo de pequenas e estranhas cavernas em suas laterais, onde bolhas menores devem ter se incrustado na bolha maior, e Tonk alerta de que algumas das cavernas na extremidade mais distante da vesícula abrigam gatos da floresta e outros animais. A maioria deles não representa ameaça normalmente, mas tudo muda em uma estação, então você toma o cuidado de seguir a orientação de Tonk. A caverna de Tonk está cheia de bugigangas, livros e porcarias que ela recolheu, em meio a muitas coisas realmente úteis, como lanternas e comida armazenada. A caverna tem cheiro de resinas aromáticas das fogueiras que ela fez, mas em pouco tempo fica tomada pelo fedor de Tonk, uma vez que ela está lá dentro e anda agitada de um lado para o outro. Você se resigna a suportar isso, embora a Gaoa não pareça notar ou talvez se importar, você inveja o estoicismo dele. Felizmente, acontece que Tonk de fato trouxe toda aquela água consigo para um banho. Ela faz isso diante de vocês, despindo-se sem nenhuma vergonha e agachando-se junto a uma bacia de madeira para esfregar as axilas e a genitália e o resto. Você fica um pouco surpresa ao notar um pênis em algum lugar em meio a esse processo, mas, bem, não que alguma comum fosse fazer dela uma reprodutora. Ela termina lavando as roupas e o cabelo com uma turva solução verde que ela diz ser antifúngica. Você tem suas dúvidas. De qualquer forma, o lugar fica com um cheiro muito melhor quando ela termina, então você passa uma noite extremamente agradável e aconchegante em seu próprio saco de dormir. Ela tem sacos de dormir sobressalentes, mas você não quer correr o risco de pegar piolho, e até deixa a Gaoa ficar encostado em você, embora se vire de costas para ele não abraça lá. Ele não tenta. No dia seguinte, você retoma sua viagem ao sul, com Tonk, a geomesta sem comum, e a Gaoa, seja lá o que ele for, porque você tem certeza de que ele não é humano. Isso não a incomoda, oficialmente falando, você também não é humana. De acordo com a Declaração sobre os Direitos dos Acometidos pela Orogenia do 2º Conselho Iumenensense de Sabedoristas, de 1000 anos atrás. O que a incomoda é que a Gaoa não fala sobre o assunto. Você pergunta sobre o que ele fez com o Kirkuza, e ele se nega a responder. Você lhe pergunta por que ele não responde, e ele apenas parece triste e diz: porque eu quero que você goste de mim. Quase faz você se sentir normal, viajar com esses dois. Em todo caso, a estrada exige grande parte da sua atenção. A chuva de cinzas fica mais pesada nos dias que se seguem, até você enfim tirar as máscaras da sua bolsa de fuga. Você tem 4, felizmente, terrivelmente, e as distribui. São grânulos compactos de cinza por enquanto, não a neblina flutuante da morte contra a qual o saber das pedras alerta, mas não faz sentido ser imprudente. Outras pessoas também pegaram suas máscaras, você vê quando elas se materializam em meio àquela névoa cinzenta, a pele e os cabelos e as roupas que mal se podem distinguir da paisagem pintada de cinza, os olhos passando de relance por você e desviando-se. As máscaras tornam todos igualmente desconhecidos e irreconhecíveis, o que é bom. Ninguém presta atenção em Gaoa ou Tonk, não mais. Você fica feliz em juntar-se às massas indistintas. Ao final de uma semana, as multidões de pessoas viajando pela estrada começaram a transformar-se em grupos e, de vez em quando, em bandos reduzidos. Todos os que têm uma comum estão voltando para ela às pressas, e a redução das multidões significa que a maioria das pessoas está encontrando algum lugar para se acomodar.
Agora, apenas aqueles que estão viajando para um lugar mais distante do que de costume permanecem na estrada, ou pessoas que não têm um lar para onde voltar, como os equatoriais de olhos encovados que você viu, alguns dos quais exibem queimaduras ou ferimentos horríveis que advêm da queda de escombros. Os equatoriais são um problema iminente porque há muitos deles na estrada, mesmo que os feridos estejam, em grande parte, adoecendo com infecção e começando a morrer. Você passa por pelo menos uma ou duas pessoas todos os dias que simplesmente se sentam na beira da estrada, pálidas ou vermelhas, encolhidas ou trêmulas, esperando que o fim chegue. Porém, sobram muitos que parecem sadios o bastante, e eles estão sem como agora. Isso sempre é um problema. Você conversa com um pequeno grupo dessas pessoas na hospedaria seguinte, 5 mulheres de idades muito variadas e um homem muito jovem e de olhar incerto. Esse bando tira a maioria das roupas inutilmente belas e esvoaçantes que as pessoas das cidades equatoriais costumavam considerar elegantes. Você percebe, em algum lugar no meio do caminho eles roubaram ou negociaram roupas resistentes e equipamento apropriado para a viagem. Mas cada um deles ostenta algum vestígio da antiga vida. A mulher mais velha usa um lenço com babados de cetim azul manchado na cabeça, a mais nova tem mangas transparentes aparecendo por baixo do tecido mais pesado e mais prático de sua túnica. O rapaz tem uma faixa ao redor da cintura que é macia e cor de pêssego e está ali, que você saiba, unicamente para enfeitar. Exceto pelo fato de que não é realmente um enfeite. Você percebe o modo como eles olham quando você entra, uma passada de olhos, uma inspeção de seus punhos ou pescoço ou tornozelos, uma franzida de testa quando consideram que lhe falta algo. O tecido pouco prático tem um uso muito prático, é a marca de uma nova tribo que está nascendo. Uma tribo a qual você não pertence. Isso não é um problema. Ainda. Você lhes pergunta o que aconteceu no norte. Você sabe, mas ter consciência de um acontecimento geológico e saber o que esse acontecimento significa no verdadeiro sentido humano são duas coisas muito diferentes. Eles respondem depois que você ergueu as mãos e deixou claro que não oferece nenhum perigo visível. Eu estava voltando para casa depois de um concerto, diz uma das mulheres mais jovens, que não se apresenta, mas deveria ser, se já não for, uma reprodutora. Ela é o que as mulheres Sanzed deveriam ser, alta e bronzeada e quase que ofensivamente saudável, com belos traços homogêneos e quadril largo, tudo isso coroado por um cabelo de cinzas sopradas em tom cinzento que é quase como uma pele de animais à altura do ombro. Ela balança a cabeça em direção ao rapaz, que baixa o olhar com um ar reservado. Igualmente bonito, provavelmente um reprodutor também, embora um tanto magrelo. Bem, ele vai encorpar se tiver 5 mulheres para cuidar de seu sustento. Ele estava tocando na sala de improvisação da rua Xenxena, isso foi em Alebide. A música era tão bonita. As palavras vão sumindo e, por um instante, você a vê se desconectar do aqui e agora. Você sabe que Alebide era uma cidade comum de tamanho médio, conhecida por seu cenário artístico. Depois, ela volta a si porque é claro que ela é uma boa menina Sanzed, e os Sanzeds quase não toleram sonhadores. Nós vimos alguma coisa meio que se rasgar, lá ao norte, continua ela. Ao longo do horizonte, quero dizer. Podíamos ver essa luz vermelha surgir em um ponto e depois se espalhar para o leste e para o oeste. Não dava para saber a que distância, mas podíamos vê-la refletida na parte de baixo das nuvens. Sua mente está vagando de novo, mas se lembrando de algo terrível desta vez, então suas feições estão inflexíveis, sombrias e irritadas. Isso é socialmente mais aceitável do que a nostalgia. Aquilo se espalhou rápido. Nós simplesmente ficamos lá, na rua, observando aquela coisa crescer e tentando entender o que estávamos vendo e sensando quando o chão começou a tremer. Então alguma coisa, uma nuvem, escondeu o vermelho, e percebemos que estava vindo na nossa direção. Não foi uma nuvem piroclástica, você sabe, ou ela não estaria aqui conversando com você. Alebide fica bastante ao sul de Ilmenes, o que os atingiu foram apenas resíduos do que quer que tenha atingido as comuns mais ao norte. E isso é bom, porque esses resíduos por si só quase destruíram Tirimo, que fica muito mais ao sul. Pela lógica, não deveria ter restado pedra sobre pedra em Alebide. Um orogene salvou essa garota, você desconfia. Sim, existe uma estação de ligação perto de Alebide, ou existia. Ainda estava tudo de pé, diz ela, confirmando sua suposição. Mas a chuva de cinzas que veio em seguida, ninguém conseguia respirar. A cinza estava entrando na boca das pessoas, no pulmão, virando cimento. Amarrei minha blusa no rosto, era feita do mesmo material que as máscaras. Foi a única coisa que me salvou. Que nos salvou. Ela olha para o rapaz dela, e você percebe que o pedaço de tecido ao redor do punho dele faz parte do que costumava ser uma roupa de mulher, pela cor. Foi à noite, depois de um lindo dia. Ninguém estava com a bolsa de fuga. Recai o silêncio. Desta vez, todos do grupo deixam aquilo continuar, e seus pensamentos vagueiam com ela por um instante. A lembrança é simplesmente muito ruim. Você se lembra também de que não são muitos os equatoriais que possuem uma bolsa de fuga. As estações de ligação foram mais que suficientes para manter as cidades maiores a salvo durante séculos. Então, nós corremos, a mulher conclui de forma abrupta com um suspiro.
E não paramos. Você os agradece pela informação e vai embora antes que eles façam perguntas também. Conforme os dias passam, você ouve outras histórias parecidas. E nota que nenhum dos equatoriais que encontra é de Yumenis nem de nenhuma comum mais ou menos da mesma latitude. A Lebide é o ponto mais ao norte de onde vêm os sobreviventes. Mas isso não importa. Você não está indo para o norte. E não importa o quanto a incomode o que aconteceu, o que significa, você sabe que não deve ficar pensando muito nisso. Sua mente já está cheia o bastante de lembranças feias. Assim, você e seus companheiros continuam seguindo adiante pelos dias cinzentos e pelas noites avermelhadas, e tudo o que realmente lhe importa é manter seu cantil cheio e seus estoques de comida reforçados, e substituir seus sapatos quando começam a ficar gastos. Fazer tudo isso é fácil por enquanto, porque as pessoas ainda estão na esperança de que será só uma estação breve, um ano sem verão, ou 2, ou 3. É assim que acontece com a maioria das estações, e as comuns que se mantêm dispostas a negociar durante essas épocas, lucrando com o planejamento mal feito dos outros, em geral saem dela ricas. Você não se engana, esta estação será muito, muito mais longa do que qualquer um poderia ter se preparado para passar, mas isso não vai impedi-la de tirar vantagem da ideia errônea delas. De vez em quando, vocês param em comuns pelas quais passam ao longo da estrada, algumas delas enormes e esparramadas, com muros de granito que caíram sobre a cabeça, algumas protegidas apenas por cercas, estacas afiadas e costas fortes mal armados. Os preços estão começando a ficar estranhos. Uma comum aceita dinheiro, e você usa quase todo o seu para comprar um saco de dormir para HOA. A comum seguinte não aceita dinheiro de modo algum, mas aceita ferramentas úteis, e você tem um dos velhos martelos de britar de giga no fundo da bolsa. Isso lhe garante pão armazenado suficiente para 2 semanas e 3 potes de pasta doce de castanhas. Você divide a comida entre os 3, pois isso é importante. O saber das pedras está repleto de admoestações contra ocultar provisões dentro de um grupo, e vocês são um grupo a essas alturas, quer queiram admitir ou não. HOA faz a parte dele, permanecendo acordado a maior parte da noite para ficar de guarda, ele não dorme muito. Nem come nada. Mas, depois de um tempo, você tenta não notar isso, do mesmo modo que tenta não pensar sobre ele transformando um Kirkuza em pedra. Tonk não gosta de se aproximar de comus, mesmo que, com roupas limpas e um odor corporal não pior do que o de costume, ela possa passar por mais uma pessoa desalojada em vez de uma sem comu. Então, essa parte fica por sua conta. No entanto, Tonk ajuda no que pode. Quando suas botas ficam gastas e a comu da qual você se acercou não aceita nada do que ofereceu, Tonk a surpreende ao estender-lhe uma bússola. Bússolas não têm preço, com o céu encoberto e sem visibilidade em meio à chuva de cinzas. Você deve conseguir 10 pares de botas em troca dela. Mas a mulher que está fazendo as negociações da comum mantém você em uma situação delicada e ela sabe disso, então você consegue somente 2 pares, um para você e outro para HOA, já que as botas dele estão começando a parecer surradas. Tonk, que carrega o próprio par sobressalente de botas pendurado na sua bolsa, dá pouca importância ao preço quando você reclama sobre o assunto mais tarde. Há outras formas de encontrar o nosso caminho, ela diz, e depois olha para você de um jeito que a deixa desconfortável. Você acha que ela não sabe que você é uma roga. Mas, com ela, quem é que pode saber? Os quilômetros se passam. A estrada se bifurca com frequência porque há muitas comuns grandes nesta parte das latimedianas, e também porque a estrada imperial cruza com as estradas das comuns e caminhos de gado, rios e velhos trilhos de metal que eram usados de uma maneira ou de outra para o transporte por uma antiga civa extinta ou outra. Essas interseções são o motivo pelo qual eles colocam a estrada imperial onde colocam. As estradas sempre foram a alma do velho Sanzi. Infelizmente, isso significa que é fácil se perder se você não souber aonde está indo, ou se não tiver uma bússola, ou um mapa, ou uma placa dizendo pais felicidas por aqui. O menino é a sua salvação. Você quer acreditar que ele consegue de algum modo sentir Nassum porque, por algum tempo, ele é melhor do que uma bússola, apontando infalivelmente a direção aonde você deveria ir sempre que chega a uma encruzilhada. A maior parte do tempo, você segue pela estrada imperial, esta é a Yumenis Keteker, embora Keteker seja dentro da Antártica, e você reza para não ter que ir tão longe. Em certo ponto, a HOA a leva até a estrada de uma comum que corta caminho entre segmentos da estrada imperial e provavelmente faz você poupar bastante tempo, sobretudo se Gija permaneceu nas estradas principais o caminho inteiro. O atalho é um problema, pois a comum que o construiu está cheia de costas fortes bem armados que gritam e atiram com balestras como aviso quando veem vocês. Eles não abrem os portões para negociar. Você sente seus olhares muito depois de terem passado por lá. Quando a estrada desvia para outro lado que não o sul, no entanto, a HOA está menos seguro. Quando você pergunta, ele diz que sabe para qual direção Nassum está viajando, mas não consegue sentir a rota específica que ela e Gija seguiram. Ele só consegue apontar o caminho que mais provavelmente a levará até lá. Conforme as semanas se passam, ele começa a ter dificuldade até mesmo com isso. Você fica com HOA em uma encruzilhada durante 5 minutos inteiros enquanto ele morde o lábio até que você enfim pergunta a ele o que há de errado.
Há muitos de vocês em um único lugar agora, diz ele, constrangido, e você muda de assunto rapidamente porque, se Tonk não sabe o que você é, então vai saber depois de uma conversa como essa. Muitos de vocês, contudo. Não, isso não faz sentido. Rogas. Reunindo-se, isso faz menos sentido ainda. O fulcro morreu com Yumenis. Existem satélites do fulcro no Ártico, bem ao norte, para lá da agora intransitável latitude central do continente, e no Antártico, mas você está a meses de distância deste último. Quaisquer orogenes que tenham sobrado na estrada agora são pessoas como ela, escondendo o que são e tentando sobreviver da mesma forma que o resto. Não faria sentido eles se reunirem em um grupo, isso aumentaria as chances de serem descobertos. Na encruzilhada, a HOA escolhe um caminho e você segue, mas sabe, pela testa franzida, que é uma suposição. Está perto, a HOA finalmente lhe diz uma noite, quando você está comendo pão armazenado e pasta de nozes e tentando não desejar que fosse algo melhor. Você está começando a ansiar por verduras e legumes frescos, mas estes vão escassear em muito pouco tempo, se já não estiverem escassos, então você tenta ignorar o desejo. Tonk foi para algum lugar, provavelmente está fazendo a barba. Ela ficou sem alguma coisa, alguma poção de biomesta que ela guarda na bolsa e tenta não deixar você vê-la tomando apesar de você não se importar, e a barba está nascendo cada 2 ou 3 dias porque o líquido acabou. Isso a deixou nervosa. Esse lugar com todos os orogenes, a HOA continua. Não consigo encontrar nada depois deles. Eles são como luzinhas. É fácil ver só uma quando está sozinha, Nassum, mas juntas elas formam uma única luz muito forte, e ela passou perto dessa luz ou no meio dela. Agora não consigo. Ele parece buscar as palavras. Não há palavras para certas coisas. Não consigo, Sensar, você sugere. Ele franze as sobrancelhas. Não, não é isso que eu faço. Você decide não perguntar o que ele faz. Não consigo saber de mais nada. A luz brilhante me impede de me concentrar em qualquer luzinha. Quantos? Você deixa a palavra de fora para o caso de Tonk voltar, existem. Não sei dizer, mais do que um, menos que um vilarejo, mas há mais deles vindo para cá. Isso a preocupa. Eles não podem estar todos perseguindo filhas roubadas e maridos assassinos. Por quê? Como eles sabem ir para lá? Eu não sei. Bem, isso é útil. A única coisa que você sabe com certeza é que Gija se dirigiu para o sul. Mas o sul abarca muito território, mais do que 1/3 do continente. Milhares de comus, dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Para onde ele está indo? Você não sabe. E se ele virar para o leste ou para o oeste? E se ele parar? Existe uma ideia. Será que podem ter parado lá, Gija e Nassum, nesse lugar? Eu não sei, mas eles foram para aquele lado. Eu não os perdi até chegar aqui. Então, você espera até Tonk chegar e lhe diz aonde vai. Você não lhe diz o porquê, e ela não pergunta. Você também não explica a ela no que está se metendo, porque, na verdade, você não sabe. Talvez alguém esteja tentando construir um novo fulcro. Talvez tenha havido um memorando. Independentemente, é bom ter um destino certo outra vez. Você ignora a sensação de desconforto quando começa a descer pela estrada por onde, com sorte, Nassum viajou. Julgue todos por sua utilidade, os líderes e os saudáveis, os férteis e os habilidosos, os sábios e os letais, e alguns costas fortes para proteger a todos. Tábua 1, da sobrevivência, versículo 9. 14. Sienite quebra seus brinquedos. Permaneçam no local, aguardem instruções, diz o telegrama de Yumenis. Sienite estende-o a Alabaster sem dizer uma palavra, e ele dá uma olhada no papel e ri. Ora, estou começando a achar que você conquistou mais um anel, Sienite Orogene. Ou uma sentença de morte. Suponho que vamos descobrir quando voltarmos. Eles estão em seu quarto na pousada o fim da estação, nos após a transa habitual do fim de tarde. Sienite levanta-se, nua e inquieta e irritada, para andar nervosamente pelos limites do quarto. É um quarto menor do que o que tinha uma semana atrás, uma vez que seu contrato com Alia agora está cumprido e a Comum não vai mais pagar por suas acomodações. Quando voltarmos, ela olha para ele enquanto anda. Ele está completamente relaxado, um espaço positivo de ossos compridos contra a brancura negativa da cama, à meia luz do início da noite. Ela não consegue deixar de pensar no obelisco cor de granada quando olha para ele. Ele é igualmente algo que não deveria ser, igualmente não muito real, igualmente frustrante. Ela não consegue entender por que ele não está irritado. Que porcaria é essa de permaneçam no local? Por que não nos deixam voltar? Ele faz um som de reprovação. Cuidado com a língua. Você era tão perfeita lá no fulcro. O que aconteceu? Eu conheci você, responda a pergunta. Talvez queiram nos dar férias. Alabaster boceja e se inclina para pegar um pedaço de fruta da bolsa na mesa de cabeceira. Eles vêm comprando a própria comida nesta semana que passou. Pelo menos ele está comendo sem precisar ser lembrado agora. O tédio faz bem a ele. O que importa se perdemos nosso tempo aqui ou na estrada de volta para Yumenis, Sien.
Pelo menos aqui podemos ficar confortáveis. Volte para a cama. Ela arreganha os dentes para ele. Não. Ele suspira. Para descansar, já cumprimos nosso dever da noite. Pelos fogos da terra, você quer que eu te deixe sozinha por um tempo para poder se masturbar. Isso vai melhorar o seu humor. Melhoraria, na verdade, mas ela não vai admitir isso para ele. Ela volta para a cama, enfim, por falta de coisa melhor para fazer. Ele lhe estende um gomo de laranja, o que ela aceita porque é sua fruta favorita e é barata aqui. Há muitas vantagens em viver em uma comú costeira, ela pensou nisso mais de uma vez desde que veio para cá. Clima ameno, boa comida, baixo custo de vida, a possibilidade de encontrar pessoas de todas as terras e regiões enquanto elas passam pelo porto em viagem ou a negócio. E o oceano é uma coisa linda e fascinante. Ela ficou à janela olhando para ele durante horas. Se não fosse pela tendência que as comuns costeiras têm de ser varridas do mapa em poucos anos por um tsunami. Bem, eu simplesmente não entendo, diz ela pelo que parece ser a 10ª vez. É provável que Baz esteja se cansado de ouvi-la reclamar, mas ela não tem mais nada para fazer, então ele vai ter que aguentar. É algum tipo de castigo? Não era para eu encontrar uma coisa ferrugenta e gigantesca qualquer escondida no fundo de um porto durante um trabalho de rotina de desobstrução de coral. Ela faz um gesto largo de indignação, como se alguém pudesse ter previsto essa possibilidade. É mais provável, responde Alabaster, que eles queiram ter você à mão para quando os geomestas chegarem, caso haja mais alguma transação para o fulcro nisso. Ele já disse isso antes, e ela sabe que provavelmente é verdade. Os geomestas já estão se reunindo na cidade, na verdade, e arqueomistas, sabedoristas, biomestas e até alguns médicos que estão preocupados quanto ao efeito que um obelisco tão próximo terá sobre a população de Alia. E os charlatães e os excêntricos vieram também, claro, metasabedoristas e astronomestas e outros praticantes desse lixo de ciência. Qualquer um com um pouco de formação ou um hobby, de todas as comuns do distritante e dos distritantes vizinhos. O único motivo pelo qual Zenith e Alabaster conseguiram um quarto é que foram eles que descobriram a coisa e chegaram cedo. Fora isso, todas as pousadas e hospedarias do distritante estão lotadas. Ninguém nunca se importou de fato com os obeliscos até agora. Mas ninguém viu um deles pairando tão perto, claramente visível e recheado com um comedor de pedra morto, sobre um grande centro populacional. Mas, exceto por entrevistar Zenith por conta de seu ponto de vista sobre erguer o obelisco, ela já está começando a franzir o senho toda vez que um estranho é apresentado a ela como algum idiota inovador de algum lugar. Os mestas não quiseram mais nada dela. O que é bom, já que ela não está autorizada a negociar em nome do fulcro. Alabaster talvez esteja, mas ela não o quer barganhando com ninguém pelos seus serviços. Ela acha que ele não a designaria intencionalmente para um trabalho que ela não queira. Ele não é um imbecil completo. É apenas o fundamento da coisa. E, pior do que isso, ela não acredita em Alabaster. A política de ser deixados aqui não faz sentido. O fulcro deveria querer lá de volta aos Equatoriais, onde ela pode ser entrevistada na 7ª universidade por acadêmicos imperiais e onde os senhores podem controlar quanto os mestas devem pagar para ter acesso a ela. Eles deveriam querer entrevistá-la a eles mesmos e entender melhor aquele estranho poder que ela sentiu 3 vezes agora, e que enfim entende que de algum modo vem dos obeliscos. E os guardiões deveriam querer falar com ela. Eles sempre têm seus segredos a guardar. Perturba-a mais do que tudo o fato de que não mostraram nenhum interesse. Alabaster a alertou para não falar sobre essa parte das coisas. Ninguém precisa saber que você consegue se conectar com os obeliscos, ele disse um dia após o incidente. Ainda estava fraco nesse momento, mal conseguia sair da cama depois do envenenamento. Acontece que estava orogenicamente exausto demais para fazer qualquer coisa quando ela ergueu o obelisco, apesar de ela ter se gabado para Azael quanto à habilidade de longa distância dele. No entanto, fraco como estava, agarrou sua mão e a apertou com força para assegurar que ela ouvisse. Diga a eles que você apenas tentou mover o extrato e aquela coisa surgiu sozinha, como uma rolha debaixo d'água. Até mesmo os nossos vão acreditar nisso. E só mais um artefato de uma ciba extinta que não faz sentido nenhum, ninguém vai questionar lá sobre ele se não lhes der motivo. Então, não fale sobre o assunto. Nem mesmo comigo. O que, é claro, faz com que ela tenha ainda mais vontade de falar sobre o ocorrido. Mas a única vez em que ela tentou, depois que Baz se recuperou, ele olhou para ela e não disse nada, até que ela finalmente entendeu o recado e foi fazer outra coisa. E isso a deixa mais irada do que qualquer outra coisa. Vou dar uma caminhada, diz ela por fim, e se levanta. Tudo bem, diz Alabaster, esticando-se e levantando-se. Ela ouve as juntas dele estalarem. Vou com você. Não pedi companhia. Não, não pediu. Ele está sorrindo para ela de novo, mas daquele modo severo que ela está começando a odiar. Mas, se for sair sozinha à tardezinha em uma comum estranha onde alguém já tentou matar um de nós, então, pelas ferrugens, você vai ter companhia sim. Ao ouvir isso, Zenith vacila. Ah! Mas esse é o outro assunto sobre o qual não podem conversar, não porque Alabaster tenha proibido, mas porque nenhum dos dois sabe o suficiente para fazer mais do que especular.
Cienite quer acreditar que a explicação mais simples é a mais provável: alguém na cozinha foi incompetente. Porém, Alabaster apontou a falha nesse raciocínio: ninguém mais na pousada ou na cidade ficou doente. Cienite acha que talvez haja uma explicação simples para isso também: Azael mandou os funcionários da cozinha contaminarem apenas a comida de Alabaster. Esse é o tipo de coisa que líderes irritados tendem a fazer, pelo menos em todas as histórias sobre eles, que estão cheias de envenenamentos e rancores complicados e indiretos. Sim prefere histórias sobre resistentes superando probabilidades impossíveis, ou reprodutores salvando vidas por meio de inteligentes casamentos políticos e reprodução estratégica, ou costas fortes abordando seus problemas com boa e honesta violência. Alabaster, sendo Alabaster, parece achar que houve mais coisas em sua experiência de quase morte. E Cienite não quer admitir que ele pode estar certo. Tudo bem então, diz ela ao ir se vestir. É um fim de tarde agradável. O sol está acabando de se pôr quando eles descem uma avenida íngreme que leva ao porto. Projetam sombras compridas à sua frente, e os prédios de Alia, que são, em sua maioria, de estuque cor areia claro, brevemente resplandecem com tons de joias mais intensos de vermelho e violeta e dourado. A avenida na qual estão cruza com uma sinuosa rua lateral que morre em uma pequena enseada longe da área mais movimentada do porto. Quando param neste ponto para apreciar a vista, sim consegue ver um grupo de adolescentes da Comu brincando e rindo pela praia de areias negras. São todos magros, bronzeados, saudáveis e, obviamente, felizes. Sim se vê observando e imaginando se isso é que é o normal quando se cresce. Então, o obelisco que pode ser visto com facilidade ao final da avenida onde estão, onde a coisa paira talvez uns 3 ou 4 metros e meio acima das águas do porto, emite outra das suas pulsações baixas e quase imperceptíveis que vem cuspindo desde que Cienite o ergueu, e isso a faz esquecer-se das crianças. Há algo errado com aquela coisa, diz Alabaster bem baixinho. Cienite olha para ele irritada e a ponto de dizer o que, agora você quer falar sobre isso. Quando percebe que ele não está olhando para o obelisco. Está raspando o chão com um pé, as mãos nos bolsos, parecendo. Sim, quase dá risada. Parecendo, de momento, um jovem acanhado que está prestes a sugerir uma safadeza à sua bela companhia. O fato é que ele não é jovem nem acanhado e, além disso, não importa se ela é bela ou se ele é safado, pois já estão transando. Um eventual observador não notaria que ele estava prestando atenção ao obelisco. O que abruptamente faz Cienite perceber: ninguém sensa as pulsações além deles. A pulsação não é exatamente uma pulsação. Não é breve nem ritmada, é mais como uma vibração momentânea que ela sensa de vez em quando, de forma aleatória e ameaçadora, como uma dor de dente. Mas, se as outras pessoas da Comu houvessem sensado esta última, não estariam rindo e brincando e relaxando confortavelmente ao final de um longo dia dourado. Estariam todos aqui observando essa coisa maciça e gigantesca a qual Cienite está começando cada vez mais a aplicar em sua mente o adjetivo perigoso. Sim aproveita a deixa de base e toma seu braço, aninhando-se bem junto a ele, como se gostasse mesmo do homem. Ela mantém a voz baixa, sussurrando, embora não faça ideia de quem ou do que ele está tentando esconder essa conversa. Há pessoas na rua conforme o dia de trabalho da cidade chega ao fim, mas não há ninguém por perto, nem prestando atenção neles, aliás. Eu fico esperando ele se levantar como os outros. Porque está muito, muito perto do chão ou da superfície da água, por assim dizer. Todos os outros obeliscos que Cien já viu, inclusive o ametista que salvou a vida de Alabaster e que ainda está flutuando a alguns quilômetros da praia, flutuam em meio à camada mais baixa de nuvens, ou mais acima. Está se inclinando para um lado também, como se mal conseguisse parar de pé. O que? Ela não consegue deixar de olhar para ele, embora Baz aperte seu braço de imediato para fazê-la desviar o olhar outra vez. Mas essa breve olhadela foi o suficiente para confirmar o que ele disse: o obelisco está mesmo inclinado, só um pouco, a extremidade de cima pendendo para o sul. Ele deve oscilar bem devagar quando vira. A inclinação é tão suave que ela não a teria notado se eles não estivessem em uma rua cercada por prédios de paredes retas. Agora ela não consegue deixar de ver. Vamos por aqui, sugere ela. Eles se demoraram tempo demais. Alabaster obviamente concorda, e eles começam a descer a rua lateral até a enseada, passeando de forma casual. É por isso que estão nos mantendo aqui. Cien não está prestando atenção em Alabaster quando ele fala isso. Mesmo sem querer, ela se distrai com a beleza do pôr do sol e com as próprias ruas compridas e elegantes da Comu. E com outro casal passando pela calçada, a mulher mais alta acena para eles apesar de tanto Cien como Baz estarem usando seus uniformes pretos. É estranho esse pequeno gesto. E bom, Yumenes é uma maravilha da realização humana, o auge da inventividade e da engenharia. Se durar uma dezena de estações, esta insignificante e pequena Comu costeira nunca chegará perto de se igualar àquela. Mas, em Yumenes, ninguém jamais teria se dignado a acenar para um roga, não importa quanto o dia estivesse agradável. Então, as últimas palavras de Alabaster penetram suas ruminações. O quê? Ele mantém o passo lento, emparelhando com o dela apesar de sua passada naturalmente maior.
Não podemos conversar no quarto. É arriscado até mesmo conversar aqui. Mas você queria saber por que estão nos mantendo aqui e nos dizendo para não voltar, é por isso. Aquele obelisco está definhando. Essa parte é óbvia, mas... o que isso tem a ver conosco? Você o ergueu. Ela fecha a cara antes de se lembrar de conter sua expressão. Ele se ergueu sozinho. Eu só retirei toda a porcaria que o segurava lá embaixo, e talvez o tenha acordado. O fato de que sua mente insiste que ele estava dormindo antes é algo que ela não quer questionar a fundo. E isso é mais controle sobre um obelisco do que qualquer pessoa jamais conseguiu em quase 3.000 anos de história imperial. Baz encolhe um pouco os ombros. Se eu fosse um 5 anéis pedante e convencido lendo um telegrama sobre esse assunto, é o que eu pensaria e deste modo que eu reagiria, tentando controlar a pessoa que consegue controlar aquilo. Ele dá uma olhadela rápida para o obelisco. Mas não é com os pedantes convencidos do fulcro que temos que nos preocupar. Cien não sabe o que ferrugens ele quer dizer com isso. Não é que suas palavras não pareçam verdadeiras, ela consegue muito bem imaginar alguém como Feldispar praticando algo desse tipo. Mas por quê? Para tranquilizar a população local, mantendo um 10 anéis à mão. As únicas pessoas que conhecem Baz aqui são um punhado de burocratas que provavelmente estão ocupados demais com o fluxo repentino de mestas e turistas para se importar. Para ser capaz de fazer alguma coisa, o obelisco não deveria de repente fazer alguma coisa. Isso não faz sentido. E com quem mais ela deveria se preocupar? A menos. Ela franze a testa. Você disse uma coisa mais cedo. Algo sobre conectar-se com um obelisco. O que quis dizer? E você fez alguma coisa na noite passada. Ela lança um olhar desconfortável para ele, mas ele não olha para ela desta vez. Está olhando para a enseada, como que fascinado pela vista, mas seus olhos são penetrantes e sérios. Ele sabe do que ela está falando. Ela hesita mais um instante e então fala: você pode fazer algo com essas coisas, não pode? Oh, pela terra, ela é uma idiota. Você pode controlá-los. O fulcro sabe disso? Não, e você também não sabe. Seus olhos escuros vão ao encontro dos dela por um momento, depois se desviam. Por que está sendo tão? Não é nem reservado. Ele está falando com ela. Mas é como se suspeitasse de alguém ouvindo-os de algum modo. Ninguém podia nos ouvir lá no quarto. E ela acena com a cabeça para um bando de crianças que passa por eles correndo, uma delas empurrando Alabaster e pedindo desculpas. A rua é estreita. Pedindo desculpas. Sério. Você não sabe disso. A coluna de apoio principal do prédio é inteiramente talhada em granito, você não notou. O alicerce parece ser a mesma coisa. Se ela estiver situada diretamente sobre o leito de rocha. Ele assume uma expressão desconfortável por um instante, e depois seu rosto fica inexpressivo. O que isso tem a ver com? E então ela entende. Mas, não, isso não pode estar certo. Está dizendo que alguém poderia nos ouvir através das paredes. Através da própria pedra. Ela nunca ouviu nada desse tipo. Faz sentido, claro, porque é como a orogenia funciona. Quando Cien está ancorada na terra, consegue sensar não apenas a rocha a qual sua consciência está conectada, mas também qualquer coisa que a toque. Mesmo que ela não consiga perceber a coisa em si, como acontece com o obelisco. Mas sentir não só a vibração tectônica, mas o som. Não pode ser verdade. Ela nunca ouviu falar de um Roga com esse tipo de sensibilidade refinada. Ele olha diretamente para ela por um longo instante. Eu posso. Quando ela devolve o olhar, ele suspira. Eu sempre pude. Você pode também, provavelmente. Só não está claro ainda. São apenas vibrações minúsculas para você agora. Mais ou menos na época do meu 8º ou 9º anel é que comecei a distinguir padrões entre as vibrações. Detalhes. Ela chacoalha a cabeça. Mas você é o único 10 anéis. A maioria dos meus filhos tem potencial para usar 10 anéis. Cienite se encolhe, lembrando-se de repente da criança morta na estação de ligação perto de Mei. O fulcro controla todos os mantenedores das estações de ligação. E se tiverem alguma maneira de forçar essas pobres crianças arruinadas a escutar e vomitar o que ouvem, como algum tipo de receptor telegráfico? É isso que ele teme. Será que o fulcro é como uma aranha, pousada no coração de Ilmenes e usando a rede de estações para ouvir às escondidas todas as conversas na quietude? Mas ela se distrai dessas especulações por conta de algo que fica perturbando no fundo da mente. A maldita influência dele, fazendo-a questionar todos os pressupostos com os quais ela cresceu. A maioria dos meus filhos tem potencial para usar 10 anéis, ele disse, mas não há nenhum outro 10 anéis no fulcro. Crianças rogas são enviadas às estações de ligação apenas se não conseguirem se controlar. Não é? Não. Ela decide não mencionar essa epifania em voz alta. Ele alisa a mão dela, talvez encenando de novo, talvez tentando de fato tranquilizá-la. Claro que ele sabe, provavelmente melhor do que ela, o que fizeram com seus filhos. Então ele repete. Os senhores do fulcro não são aqueles com quem temos que nos preocupar. De quem mais ele poderia estar falando? Os senhores são um desastre, com certeza.
Cien fica de olho na política deles porque um dia estará entre eles e é importante entender quem tem poder e quem só parece ter. Há pelo menos 12 facções, junto com os canalhas de costume, puxa-sacos e idealistas e aqueles que matariam as próprias mães com uma faca de vidro para se dar bem. Mas, de repente, ocorre a Sienite considerar a quem eles respondem. Os Guardiões. Porque ninguém confiaria de verdade em um grupo de rogas imundos para cuidar de seus negócios do mesmo modo que Shenchena não teria confiado em Mizalen. Ninguém no Fulcro fala sobre a política dos Guardiões, provavelmente porque ninguém no Fulcro a entende. Os Guardiões têm seu próprio conselho e se opõem a interrogatórios. Veementemente. Não é a primeira vez que Sienite se pergunta, a quem os Guardiões respondem. Enquanto Cien considerava isso, eles chegaram até a enseada e pararam em sua plataforma com parapeito. A avenida termina aqui, seus paralelepípedos desvanecendo-se sob um monte de areia e então o passadiço de madeira soerguido. Não muito distante, há uma praia de areia diferente da que viram antes. As crianças sobem e descem os degraus da plataforma, dando gritinhos enquanto brincam, e para além deles Cien pode ver um amontoado de senhoras idosas andando nuas pelas águas do porto. Ela nota o homem que está sentado no parapeito, alguns metros abaixo de onde eles estão, só porque ele está sem camisa e porque está olhando para eles. O primeiro fato chama a sua atenção por um instante, então ela é educada e desvia o olhar pois Alabaster não é grande coisa para se olhar e porque faz algum tempo desde a última vez que ela fez sexo e gostou. O último é algo que ela normalmente ignoraria porque em Yumenes estranhos olham para ela o tempo todo. Mas ela está perto do parapeito com Baz, relaxada e mais confortável do que nos últimos tempos, ouvindo as crianças brincarem. É difícil manter a mente focada nas coisas secretas que estão discutindo. A política de Yumenes parece tão distante daqui, misteriosa, mas sem importância, e intocável. Como um obelisco. Mas, ela percebe, um pouco tarde, que Baz ficou tenso ao seu lado. E, embora seu rosto esteja voltado para a praia e as crianças, ela sabe que ele não está prestando atenção nelas. É nesse momento que enfim lhe ocorre que as pessoas em Alia não ficam olhando, nem mesmo para um casal de jaquetas pretas que saiu para passear no fim de tarde. Fora Azael, a maioria das pessoas que ela conheceu nesta comum é educada demais para fazer esse tipo de coisa. Então, ela olha de novo para o homem em cima do parapeito. Ele sorri para ela, o que até que é bom. Ele é mais velho, talvez uns 10 anos a mais ou algo assim, e tem um corpo bonito. Ombros largos e elegantes sob uma pele impecável, uma cintura perfeitamente afunilada. Calças vinho, e a camisa pendurada sobre o parapeito ao lado dele, que ele aparentemente tirou para absorver um pouco da luz do sol, também é vinho. Quando ela percebe o zumbido peculiar e familiar em seu sensapina e que avisa sobre a presença de um guardião é tarde demais. É o seu? Pergunta Alabaster. Sienite passa a língua pelos lábios. Esperava que fosse o seu. Não. Então, ele dá um passo à frente para pousar as mãos no parapeito de forma visível, curvando a cabeça como se tivesse a intenção de apoiá-la na barra e esticar os ombros. Não deixe que a pele dele encoste em você. Isso é um sussurro, ela mal escuta. Em seguida, Alabaster se endireita e se vira para o rapaz. Está pensando em alguma coisa, guardião? O guardião ri baixinho e desce do parapeito. Ele é costeiro, pelo menos em parte, de pele escura, mas de um tom um pouco mais pálido, e de cabelo encaracolado, mas, fora isso, encaixa-se bem entre os cidadãos de Alia. Bem, não, ele se mistura de maneira superficial, mas há nele um quê indefinível que existe em todo guardião com que Sienite teve a infelicidade de interagir. Ninguém em Yumenes jamais confunde um guardião com um orogene, nem tampouco com um quieto. Há simplesmente algo diferente neles, e todo mundo percebe. Na verdade, sim, o guardião responde. Alabaster 10 anéis. Sienite 4 anéis. Isso por si só faz Sienite cerrar os dentes. Ela prefere o genérico orogene, se tiver que ser chamada de algo além do seu nome. Os guardiões, claro, entendem perfeitamente bem a diferença entre um 4 anéis e um 10 anéis. Sou Edic Guardião Garantia. Caramba, como vocês dois andaram ocupados. Como deveria ser, responde Alabaster, e Sienite não consegue deixar de olhar para ele, surpresa. Ele está tenso de um modo que ela nunca viu, os tendões do pescoço distendidos, as mãos abertas e... Prontas. Prontas para quê? Ela não sabe sequer porque a palavra prontas lhe ocorreu. Dos lados. Cumprimos nossa missão para o fulcro, como pode ver. Ah, de fato, um bom trabalho. Edic desvia o olhar então, de modo quase casual, para aquele desastre inclinado e pulsante que é o obelisco. No entanto, Sienite está observando seu rosto. Ela vê o sorriso do guardião desvanecer como se nunca houvesse estado lá. Isso não pode ser coisa boa. Se ao menos você tivesse feito apenas o trabalho que o mandaram fazer. Você é uma criatura tão teimosa, Alabaster. Sienite fechou a cara. Até mesmo aqui ela é tratada de forma condescendente. Eu realizei essa tarefa, guardião. Algum problema com o meu trabalho? O guardião se vira para olhar lá, surpreso, e é nesse momento que Sienite percebe que cometeu um erro. Um dos grandes, porque ele não volta a sorrir.
É mesmo. Alabaster assovia e, pelas crueldades da terra, ela sente quando ele finca a consciência dele no extrato porque vai incrivelmente fundo. A força dele faz o corpo dela todo reverberar, não só seu Sensapinae. Ela não consegue seguir lá, ele ultrapassa o alcance dela no espaço de um segundo, penetrando com facilidade o magma, apesar de estar quilômetros abaixo. E o controle que ele tem dessa pura energia da Terra é perfeito. Inacreditável. Ele poderia facilmente mover uma montanha com essa energia. Mas por quê? O guardião dá um sorriso de repente. A guardiã Lechette mandou seus cumprimentos, Alabaster. Enquanto Sienite ainda está tentando analisar isso e o fato de que Alabaster está prestes a lutar com um guardião, ele se apruma todo. Você a encontrou? Claro, precisamos conversar sobre o que você fez com ela. Em breve. De súbito, Sienite não sabe quando ele a pegou nem de onde, há uma faca de vidro preto na mão dele. Sua lâmina é ampla, mas ridiculamente curta, talvez com 5 centímetros de comprimento. Mal dá para chamá-la de faca. O que ferrugens ele vai fazer com aquilo? Cortar as nossas unhas. E por que ele está apontando uma arma para 2 orogenes imperiais para começar? Guardião, ela tenta, deve ter havido algum tipo de mal-enten. O guardião faz alguma coisa. Sienite pisca, mas o cenário é o mesmo de antes. Ela e Alabaster frente a frente com Edic em uma plataforma desolada, com sombras e a luz sangrenta do pôr do sol, com crianças e velhinhas brincando para além de onde eles estão. Mas algo mudou. Ela não sabe ao certo o que, até Alabaster soltar um som abafado e precipitar-se sobre ela, derrubando-a no chão a alguns metros de distância. Como pode um homem magro ter peso suficiente para derrubá-la? Sienite jamais saberá. Ela bate nas placas forte o bastante para tirar-lhe o fôlego. Através de um borrão, ela vê que algumas das crianças que estavam brincando ali por perto param e ficam olhando. Então, ela se esforça para se levantar, furiosa, sua boca já se abrindo para ir xingando Alabaster até o fim da terra e pelo caminho de volta. Mas Alabaster está no chão também, a pouco mais de meio metro de distância. Ele está deitado de barriga para baixo, seus olhos fixos nela, e está fazendo um barulho estranho. Mal dá para ouvir. Sua boca está bem aberta, mas o som que sai se parece mais com o chiado de um brinquedo de criança, ou a bexiga de um metasabedorista. E todo o seu corpo treme, como se não pudesse se mexer mais do que aquilo, o que não faz sentido porque não há nada de errado com ele. Sien não sabe ao certo o que pensar até perceber, um tanto tarde que ele está gritando. Porque pensou que eu apontaria para ela. Edic está olhando para Alabaster, e Sienite estremece porque a expressão no rosto dele é de alegria, é de satisfação, enquanto Alabaster fica ali tremendo sem poder fazer nada, com a faca que Edic segurava antes agora enterrada em sua clavícula. Sien olha para a faca, chocada por não tê-la visto antes. Ela contrasta fortemente até mesmo com o preto da túnica de Baz. Você sempre foi um tolo, Alabaster. E há uma nova faca de vidro na mão de Edic agora. Esta é comprida e perigosamente estreita, um punhal assustadoramente familiar. Por quê? Sienite não consegue pensar. Suas mãos doem enquanto ela se arrasta para trás pelas placas da plataforma, tentando se levantar e se afastar ao mesmo tempo. Instintivamente, busca a terra abaixo dela e é nesse instante que percebe o que o guardião fez, porque não há nada dentro dela que possa buscar. Ela não consegue sensar a terra depois de alguns poucos metros debaixo de suas mãos e atrás, nada além de areia e terra salgada e minhocas. Surge uma dor desconfortável e ressonante em seu Sensapinae quando tenta se projetar mais além. É como quando ela bate o cotovelo e interrompe todas as sensações desde aquele ponto até as pontas dos dedos, como se aquela parte de sua mente houvesse adormecido. Está formigando, está voltando. Mas, por enquanto, não há nada lá. Ela ouviu grãos cochichando sobre isso depois que as luzes se apagavam. Todos os guardiões são estranhos, mas é isso que faz deles o que são. De algum modo, podem bloquear a orogenia com um ímpeto da sua vontade. E alguns deles são especialmente estranhos, especialistas em ser mais estranhos que os outros. Alguns deles não têm orogenes sob sua responsabilidade e nunca são autorizados a chegar perto de crianças não treinadas, porque a sua proximidade por si só é perigosa. Esses guardiões não fazem outra coisa além de perseguir os mais poderosos orogenes rebeldes e, quando os encontram. Bem, Sienite particularmente nunca quis saber o que eles faziam até agora, mas parece que está prestes a descobrir. Pelos fogos debaixo da terra, ela está tão insensível à terra quanto o velho com o cérebro mais ferrugento. Será que é desse jeito para os quietos? Será que isso é tudo o que eles sentem? Ela invejou sua normalidade a vida inteira até este momento. Mas, à medida que Edic caminha em direção a ela com o punhal pronto, existe uma dureza em seu olhar, uma austeridade tomando conta de seus lábios, o que a faz pensar em como ela se sente quando tem uma forte dor de cabeça. Isso é o que a leva a perguntar de forma brusca. Você está bem? Ela não tem ideia por que faz essa pergunta. Ao ouvir isso, Edic inclina a cabeça, o sorriso volta a surgir em seu rosto, gentil e surpreso. Quanta gentileza sua! Eu estou bem, pequenina. Muito bem, mas ele ainda está vindo em sua direção.
Ela se arrasta para trás outra vez, tenta se pôr de pé outra vez, tenta outra vez buscar por poder, e fracassa nas 3 tentativas. No entanto, mesmo que conseguisse, ele é um guardião, é dever dela obedecer, é dever dela morrer, se ele assim desejar. Isso não está certo. Por favor, ela diz, desesperada, fora de controle por conta disso. Por favor, nós não fizemos nada de errado, eu não entendo, eu não. Você não precisa entender, responde ele com perfeita amabilidade. Você só precisa fazer uma coisa. E então ele arremete contra ela, apontando o punhal para o seu peito. Mais tarde ela entenderá a sequência dos acontecimentos. Mais tarde entenderá que tudo aconteceu no espaço de um arquejo. Por enquanto, todavia, tudo ocorre devagar. A passagem do tempo perde o sentido. Ela percebe apenas a faca de vidro, enorme e afiada, suas facetas cintilando no crepúsculo que se esvai. Parece aproximar-se dela aos poucos, graciosamente, prolongando o estado de terror que ela tem o dever moral de sentir. Isso nunca esteve certo. Ela percebe apenas a madeira áspera debaixo dos seus dedos e da mixaria inútil de calor e movimento que é a única coisa que consegue sensar debaixo da plataforma. Não dá para mover muito mais do que uma pedrinha com isso. Ela percebe Alabaster, contorcendo-se porque está tendo uma convulsão, como ela não notou isso antes, ele não consegue controlar o próprio corpo, há algo na faca de vidro fincada no ombro dele que o deixou sem ter como usar todo o seu poder, e a expressão em seu rosto é de medo impotente e agonia. Ela percebe que está com raiva. Furiosa. Que se dane o dever. O que este guardião está fazendo, o que todos os guardiões fazem, não está certo. E então? Ela percebe o obelisco. Alabaster, contorcendo-se com mais força, abre mais a boca, fixando os olhos nos dela apesar da falta de controle do resto de seu corpo. A lembrança fugaz de seu alerta repercute em sua mente, embora, naquele instante, ela não consiga se lembrar das palavras. A faca está a meio caminho de seu coração. Ela percebe isso muito bem. Somos deuses acorrentados e, pelas ferrugens, isso não está certo. Então, ela busca de novo, não embaixo, mas acima, não em linha reta, mas para os lados. Não, Alabaster faz com a boca em meio aos seus tremores. E o obelisco a atrai para a sua trêmula e agitada luz vermelho-sangue. Ela está caindo para cima. Está sendo arrastada para cima e para dentro. Está totalmente fora de controle, ó Pai Terra, Alabaster estava certo, essa coisa é demais para ela. E ela grita porque se esqueceu de que este obelisco está quebrado. Dói quando ela passa pela zona danificada, cada uma das rachaduras atravessando-a e estilhaçando-a e partindo-a em pedaços, até que ela para, flutuando e encolhendo-se em agonia, no meio daquela vermelhidão rachada. Não é real, não pode ser real. Ela também sente seu corpo deitado nas placas de madeira repletas de areia com uma réstia de luz do sol na sua pele. Ela não sente a faca de vidro do guardião, ou pelo menos ainda não. Mas ela está aqui também. E ela vê através de seus sensapinai, não dos seus olhos, e a visão está toda em sua imaginação. O comedor de pedras no centro do obelisco flutua diante dela. É a primeira vez que fica tão perto de um. Todos os livros dizem que os comedores de pedra não são nem masculinos nem femininos, mas este se assemelha a um rapaz esbelto formado de mármore preto com veios brancos, trajando vestes lisas de opala iridescente. Os membros daquilo, dele, reticências, marmorizados e polidos, estão esticados como se houvessem paralisado no meio de uma queda. Sua cabeça está inclinada para trás, o cabelo solto e enrolado em um respingo de translucidez. As rachaduras se espalham pela sua pele, pela sua ilusão rígida de roupa, para dentro dele, atravessando-o. Você está bem? Ela se pergunta e não faz ideia porque se pergunta isso enquanto ela própria se despedaça. O corpo dele está tão terrivelmente partido que ela quer prender a respiração para não danificá-lo ainda mais. Mas isso é irracional porque ela não está aqui e essa visão não é real. Ela está em uma rua prestes a morrer, mas esse comedor de pedras está morto há uma era do mundo. O comedor de pedras fecha a boca e abre os olhos e abaixa a cabeça para olhar para ela. Estou bem, ele diz. Obrigado por perguntar. E então? O obelisco se estilhaça. 15. Você está entre amigos.